Hoje nós vamos entrar em uma das perguntas mais antigas feitas por leitores da Bíblia, estudiosos e até pessoas curiosas que nunca abriram as Escrituras, mas já ouviram falar sobre Adão e Eva. Afinal, quantos filhos eles realmente tiveram? Foram só Caim, Abel e Sete? Existem outros nomes não mencionados? A Bíblia fala explicitamente sobre isso ou deixa espaço para interpretação? E o mais importante, o que esse assunto revela sobre a formação da humanidade, sobre o propósito de Deus para a família e até sobre o início da história bíblica? Fica comigo até o final, porque você vai entender tudo de forma simples, profunda e totalmente fundamentada nas Escrituras. Desde pequenos, a maioria de nós aprende que Adão e Eva tiveram 3 filhos: Caim, Abel e Sete. Isso porque são os 3 que aparecem pelo nome no início do livro de Gênesis. Mas quando vamos para Gênesis com atenção, percebemos que há elementos que indicam algo muito maior. E é aqui que muita gente se confunde. Se eles tiveram apenas esses 3, como a humanidade cresceu tão rápido? Como Caim encontrou uma esposa? Por que o texto sagrado não cita todos os nomes? Essas perguntas aparecem até em Enem, em concursos e em debates teológicos. Então, esse conteúdo vai te dar uma visão completa. Primeiro vamos ao que o texto realmente diz. A Bíblia nomeia 3 filhos de Adão e Eva: Caim, Abel e Sete. Isso está distribuído em Gênesis 4 e 5, o que já é bem interessante, porque Sete só nasce depois da morte de Abel. Mas será que foram somente esses? Aqui já nasce a dúvida, porque Gênesis 5 abre um segredo que muita gente simplesmente passa batido. Gênesis 5:4 diz: depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, muito mais do que 3. A Bíblia não diz quantos, nem seus nomes. Isso significa que Adão teve vários filhos e filhas e o número não foi pequeno. Considerando que ele viveu 930 anos no total, aqui vale uma reflexão importante. No mundo antigo, os textos bíblicos destacavam somente os personagens fundamentais para a sequência da narrativa da salvação. Então, nomes que não estavam envolvidos na genealogia messiânica ou na história central geralmente não eram registrados. É por isso que muitos personagens aparecem sem nome ou com genealogias abreviadas. Essa é uma dúvida comum. A Bíblia não funciona como um arquivo civil, nem como uma lista telefônica. Ela registra o necessário para revelar o plano de Deus. A linhagem que interessa é Adão, Sete, Enos, descendentes de Enos até Abraão, descendentes de Abraão até Davi, descendentes de Davi até Jesus. Caim e Abel são mencionados pelo peso narrativo, mas Sete é quem dá sequência à linhagem messiânica. Todos os outros filhos eram secundários para o plano bíblico, então não foram nomeados. Isso não significa que foram poucos. Pelo contrário, tudo indica que foram muitos. Agora vem a grande pergunta: qual foi o número total? A Bíblia não dá um número exato, mas teólogos, historiadores e pesquisadores estimam algo entre 30 a 60 filhos. Alguns estudiosos falam até em 100 ou mais, contando filhos e filhas. E isso faz sentido considerando Adão viveu 930 anos. O corpo humano, naquele período, não estava deteriorado como hoje. A ordem de Deus era clara: crescei e multiplicai-vos. A população inicial dependia diretamente deles. Então, podemos afirmar com segurança: Adão e Eva tiveram muitos filhos, muito mais do que 3. Essa é outra dúvida que sempre aparece. Se só havia uma família no início,
Como surgiram novos casamentos? A resposta é direta. No início, irmãos se casavam entre si, e isso não era pecado, porque Deus ainda não havia proibido e não havia risco genético, já que o DNA humano era puro. A proibição só aparece muito depois, em Levítico 18. E antes disso, era natural, necessário e permitido. Lembra que Abraão e Sara eram parentes? Isso mostra como esse padrão permaneceu por muito tempo. Muita gente acha que isso é só curiosidade, mas essa dúvida fala sobre a origem da humanidade. A organização da primeira sociedade, a pureza inicial da criação, o declínio causado pelo pecado, a importância da genealogia bíblica, como Deus conduz a história mesmo em seus detalhes. Ou seja, essa pergunta revela muito mais do que números, revela como Deus age desde o início. A primeira família da Terra cresceu rapidamente. Homens viviam séculos, mulheres tinham muitos filhos. As gerações se sobrepunham. E é por isso que quando Caim é expulso, ele encontra uma esposa, constrói uma cidade e gera uma descendência inteira. Tudo isso faz sentido quando entendemos que havia dezenas de irmãos e irmãs vivendo juntos. Sete não foi substituto de Abel apenas por ser o próximo filho. Seu nascimento representa a continuidade da promessa de Deus, a preservação da linhagem que levaria ao Messias, a separação entre dois tipos de humanidade. A descendência de Caim, marcada pela violência, a descendência de Sete, marcada pela busca pelo Senhor. Gênesis 4:26 diz: Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. Sete inaugura uma linhagem de fé. Esse assunto revela 4 lições profundas. Deus não se esquece do plano original. Mesmo após o pecado, ele preservou a humanidade. A família é o primeiro projeto de Deus. A forma como tudo começou mostra que a família continua sendo central na fé cristã. O pecado sempre tenta destruir o que Deus criou. O episódio de Caim e Abel é o exemplo claro disso. Cada pessoa tem um papel na história da redenção. Mesmo os filhos sem nome fizeram parte do desenvolvimento do mundo. Todos são importantes no plano de Deus, inclusive você. E antes de continuar, deixa eu te dar uma dica bem especial. Se você deseja entender a Bíblia com profundidade, clareza e revelação, especialmente textos como Gênesis, que tem tantos detalhes, ter uma boa Bíblia de estudo faz toda a diferença. Eu deixei aqui na descrição alguns links das Bíblias que eu realmente indico, inclusive versões femininas e infantis que são maravilhosas. Dá uma olhada depois, porque isso transforma o estudo bíblico de verdade. Vamos responder algumas dúvidas comuns. 1. Adão e Eva poderiam ter milhares de descendentes? Sim. Em 10 gerações, o número se torna gigantesco. Por que Deus demorou para proibir casamento entre parentes? Porque no início não havia necessidade genética nem pecado nisso. 3. Todas as pessoas na Terra descendem de Adão e Eva? Sim, segundo a Bíblia, e do ponto de vista da fé cristã, isso faz sentido? Sim, é coerente com toda a narrativa bíblica. A multiplicação da família de Adão e Eva reflete fertilidade dada por Deus, a continuidade da raça humana, a misericórdia divina após a queda, a importância da união familiar e principalmente que, mesmo quando o pecado invade, Deus continua conduzindo a história rumo à redenção. Todos os filhos de Adão e Eva geraram outros filhos e filhas. Essa cadeia geracional chega até Noé, que é a figura-chave antes do dilúvio. É importante entender que a descendência de Caim segue um caminho, a descendência de Sete segue outro. A linha de Sete é a que leva à salvação. Então, vamos responder de forma clara e objetiva.
quantos filhos Adão e Eva tiveram. A Bíblia não diz um número, mas afirma que foram muitos, incluindo filhos e filhas. Provavelmente dezenas, possivelmente mais de 100, ao longo de quase 1000 anos de vida. O foco não está na quantidade, mas na linhagem da promessa que levaria a Cristo. E isso é o mais importante. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender mais sobre as Escrituras. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E lembre-se, estudar a palavra é caminhar lado a lado com o Senhor. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.